E se Deus te chamasse agora mesmo para fazer algo absolutamente impossível? Você diria sim ou você daria desculpas como Moisés deu? Olha que loucura! Deus falou com Moisés através de uma sarça que estava pegando fogo, mas não queimava. E o que Deus disse para ele naquele dia não mudou só a vida de Moisés, mudou o mundo inteiro. Na próxima hora eu vou te mostrar o breakdown mais detalhado desse encontro que você já viu. E no final, você vai saber se Deus está te chamando você também. Não sai daí, isso vai ficar intenso. Ei, antes da gente mergulhar nessa história que vai mudar a sua vida, me faz um mega favor. Clica nesse botão de inscrever agora e ativa o sininho das notificações. Por quê? Porque a gente está soltando vídeos que revelam os segredos mais profundos da Bíblia de um jeito que ninguém te contou antes. E olha, se você está buscando entender o propósito de Deus para a sua vida, você está no lugar certo. Se inscreve aí, que eu prometo, cada segundo vai valer a pena, beleza? Então, bora lá. O príncipe fugitivo. Cara, para você entender o poder desse encontro na sarça ardente, você precisa saber quem era Moisés antes desse dia. E a história dele é absolutamente insana. Moisés nasceu num momento horrível. O faraó do Egito tinha ordenado que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem jogados no rio Nilo, tipo genocídio mesmo. Os hebreus eram escravos, estavam se multiplicando demais e faraó estava com medo de perder o controle. A mãe de Moisés, desesperada, coloca ele num cestinho e deixa ele flutuar no rio. E adivinha quem encontra? A filha do faraó. Ela decide adotar Moisés e criar ele no palácio como príncipe do Egito. Então, pensa comigo. Moisés cresceu com tudo. Educação de elite, comida de rei, roupas luxuosas, poder, influência. Ele tinha tudo que um homem poderia sonhar. Mas lá, no fundo, ele sabia que não era egípcio. Ele era hebreu. Ele era um dos escravos. O assassinato e a fuga. Um dia, já adulto, Moisés vê um soldado egípcio espancando um escravo hebreu. Algo explode dentro dele. Ele olha para um lado, olha para o outro, pensa que ninguém está vendo e mata o egípcio. Enterra o corpo na areia. No dia seguinte, ele vê dois hebreus brigando e tenta separar. Um deles fala: "Quem você pensa que é? Vai me matar como matou aquele egípcio?" O coração de Moisés congela. Todo mundo sabe. O faraó descobre e quer matar Moisés. Então, o que ele faz? Ele foge. Abandona o palácio, o poder, a riqueza, tudo, e corre para o deserto de Midian. O pastor de ovelhas. Moisés chega no deserto completamente quebrado. Príncipe virou fugitivo, poderoso virou ninguém. E o que ele faz? Vira pastor de ovelhas. Ele casa com Ziporá, filha de Jetro, um sacerdote de Midian, tem filhos e passa os próximos 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. 40 anos, cara! 4 décadas olhando para a traseira de ovelha, andando em círculos no meio do nada. Imagina a frustração. Eu era um príncipe, eu tinha um destino, e agora olha eu aqui, um velho pastor de 80 anos que ninguém conhece. Moisés provavelmente pensava que a vida dele tinha acabado, que ele tinha perdido seu propósito, que Deus tinha se esquecido dele. Mas Deus não tinha esquecido. Na verdade, Deus estava preparando Moisés. Por que você não pode liderar o povo de Deus até que você aprenda a humildade? Você não pode confrontar Faraó até que você enfrente a si mesmo. E você não pode libertar uma nação até que você seja livre de si mesmo. Aqueles 40 anos no deserto não foram desperdício, foram preparação, foram a escola de Deus. E Moisés estava prestes a se formar. Um dia normal, até não ser mais. Era um dia absolutamente normal. Moisés está fazendo o que ele fez por 40 anos, pastoreando ovelhas nas montanhas de Horebe, também conhecido como Monte Sinai. 80 anos de idade, mãos calejadas, cabelo grisalho, costas doendo, só mais um dia cuidando de animais que nem sabem que você existe. E de repente, ele vê algo estranho. Uma sarça, tipo um arbusto seco do deserto, está pegando fogo, mas não é um incêndio normal. A chama queima, 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 mas o arbusto não se consome, não vira cinza, não desaparece, só fica lá, ardendo. Moisés pensa que parada bizarra é essa?
Deixa eu chegar mais perto para ver isso direito. E quando ele se aproxima, acontece o impensável. Moisés! Moisés! Uma voz sai do meio do fogo, uma voz que ecoa, que atravessa, que penetra até o fundo da alma. Moisés! Moisés! Imagina o coração dele. Ele está sozinho no deserto há 40 anos e de repente uma sarça está falando com ele. Ele deve ter pensado que estava ficando louco de velho. Mas ele responde, trêmulo, eis-me aqui. E a voz continua, não chegue mais perto, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Cara, você entende o que acabou de acontecer? Deus não mandou o mensageiro, Deus não mandou o anjo, Deus mesmo veio pessoalmente falar com Moisés. E ele ordena, tire as sandálias. Por quê? Porque sandálias carregam a sujeira do mundo. E quando você entra na presença de Deus, você deixa o mundo para trás. Você vem limpo, você vem humilde, você vem santo. Moisés tira as sandálias e esconde o rosto. Ele tem medo de olhar para Deus. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés esconde o rosto com as mãos, está tremendo todo. E Deus continua. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Eu ouvi o clamor deles por causa dos seus feitores. Eu conheço os sofrimentos deles. Por isso, desci para libertá-los da mão dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Espera aí, Deus viu? Deus ouviu? Deus conhece? Deus vai descer? Sim, Deus não é distante, Ele vê o sofrimento do povo, Ele ouve o crondo das crianças, Ele conhece cada chicotada, cada humilhação, cada noite de desespero, e Ele vai fazer algo a respeito. O coração de Moisés deve ter acelerado. Uau! Deus vai libertar o povo, finalmente! Depois de 400 anos de escravidão, Deus vai intervir, glória a Deus! Mas aí vem a bomba. Agora, portanto, vá. Deus fala, agora, portanto, vá, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Silêncio. Moisés congela. Espera, como é? Eu? Eu vou a Faraó? Eu vou libertar o povo? Cara, você consegue sentir a pressão? Por 40 anos Moisés não fez nada de importante e agora Deus quer que ele confronte o homem mais poderoso do mundo, o líder de um maior império da época, o cara que tem um exército, o cara que quer matar Moisés. E não é só falar com o Faraó, é tirar 2 milhões de escravos debaixo do nariz dele. Desculpa número 1. Quem sou eu? Moisés gagueja. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Olha que desculpa clássica. Deus, você escolheu a pessoa errada. Eu não sou ninguém, eu não sou importante, eu não tenho currículo, eu não tenho credenciais. Mas olha a resposta de Deus. Eu estarei com você. Você pegou? Deus não disse, você é maravilhoso, você é super qualificado. Deus disse, eu vou com você. Não é sobre quem você é sobre quem está com você. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a capacidade de Deus. Não é sobre o seu poder, é sobre o poder do Todo-Poderoso ao seu lado. Deus dá um sinal. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão adorar Deus neste mesmo monte. Tipo assim, Moisés, você está vendo essa montanha? Um dia você vai trazer 2 milhões de pessoas para cá, para me adorarem. Isso é a prova de que eu enviei você. Isso é a confirmação de que deu certo. Desculpa número 2. Qual é o seu nome? Moisés tenta de novo. Ok, Deus. Digamos que eu vá até o povo de Israel e diga, o Deus dos seus pais me enviou. E eles perguntarem, qual é o nome dele? O que eu respondo? Essa é uma desculpa inteligente, né? Deus, eu preciso de mais informação. Eu preciso saber seu nome. Como eu vou convencer o povo sem saber seu nome? E Deus responde com uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Eu sou o que sou. Em hebraico, é Yahweh, ou Jeová, que significa eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu existo por mim mesmo. Deus está dizendo,
Moisés, eu não preciso de definição. Eu não preciso de explicação. Eu sou. Eu existo. Eu sou eterno. Eu sou o suficiente. Eu sou tudo o que você precisa. Outros deuses precisam de nome para serem identificados, mas o Deus verdadeiro, ele é. Ele sempre foi, ele sempre será. Diga aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Diga: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou. Esse é meu nome para sempre. Esse é meu memorial de geração em geração. Desculpa número 3. E se eles não acreditarem em mim? Terceira tentativa de Moisés. Mas e se eles não acreditarem em mim? E se disserem, o Senhor não apareceu para você? Agora Moisés está questionando a fé do povo. Deus, e se ninguém acreditar? E se acharem que eu estou inventando história? E se rirem da minha cara? Conhece esse medo? E se eu obedecer a Deus e as pessoas pensarem que eu sou doido? E se eu testemunhar e ninguém acreditar? Deus responde: o que você tem na mão? Moisés olha: um cajado. Joga no chão. Moisés joga, e o cajado vira uma cobra. Moisés corre para trás apavorado. Deus diz: estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés, tremendo, estende a mão, pega a cobra e ela vira cajado de novo. Deus explica: isso é para que eles acreditem que o Senhor apareceu a você. Mas não para por aí. Deus dá mais 2 sinais. Sinal 2. Coloca sua mão dentro da sua roupa. Moisés coloca. Quando tira, a mão está leprosa, branca como neve, cheia de feridas. Coloca de volta. Ele coloca. Tira de novo. A mão está curada, completamente restaurada. Sinal 3. Se eles não acreditarem nem com esses 2 sinais, pegue água do Nilo e derrame no chão. A água vai virar sangue. 3 sinais sobrenaturais. Deus está dando toda a munição que Moisés precisa. Ele não vai desarmado, ele vai com o poder de Deus. Desculpa número 4. Eu não sei falar bem. Quarta desculpa, e essa é clássica. Ah, Senhor, eu nunca fui bom de fala, nem antes, nem agora que tu falaste comigo. Eu sou lento para falar e gaguejo muito. Você já usou essa? Deus, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei evangelizar, eu travo quando falo em público. Olha a resposta de Deus e presta atenção porque ela é pesada. Quem deu boca ao homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus está dizendo: Moisés, quem te criou? Quem te deu língua? Quem te deu voz? Fui eu. Então você acha que eu não posso fazer sua boca funcionar? E continua: agora, portanto, vá. Eu estarei com sua boca e ensinarei você o que dizer. Cara, isso é poderoso. Deus não promete que você vai ser um eloquente. Deus promete que Ele vai estar com sua boca. Ele vai dar as palavras. Ele vai guiar o que você fala. Não é sobre você ser um super orador. É sobre Deus ser um super Deus. Desculpa número 5. Manda outra pessoa. E agora vem a desculpa final e a mais honesta. Ah, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Pronto, acabaram as desculpas teológicas, acabaram as perguntas inteligentes. Agora é a verdade nua e crua. Deus, eu não quero ir. Por favor, escolhe outra pessoa, qualquer um, só não eu. E olha o que acontece. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. É a primeira e única vez nesse encontro que Deus fica bravo. Porque Deus tolerou as outras 4 desculpas, mas explodiu na 5ª. Porque as primeiras eram dúvidas, mas essa última, não. É desobediência direta. É uma coisa você perguntar como, mas é outra coisa você dizer não. Deus responde irritado. E o seu irmão Araão, o levita? Eu sei que ele fala bem,
Ele já está a caminho para encontrar você. Quando te ver, vai se alegrar. Você vai falar com ele e colocar as palavras na boca dele. Eu estarei com sua boca e com a boca dele, ensinando vocês o que fazer. Ele vai falar ao povo por você. Ele será sua boca, e você será Deus para ele. E pegue esse cajado na mão, porque com ele você fará os sinais. Olha que interessante. Deus não mudou o plano. Moisés ainda vai. A missão continua. Mas agora Deus dá um ajudante, Arão. E sabe o que isso significa? Deus vai trabalhar com você do jeito que você é. Ele não vai te abandonar. Ele vai te dar o que você precisa. Mas não confunda provisão com permissão para desobedecer. Deus proveu Araão, mas Moisés ainda tinha que ir. Ei, pausa rápida aqui. Se essa história está tocando o seu coração, se você está sentindo que Deus está falando com você através desse vídeo, faz o seguinte: deixe um comentário agora dizendo: Deus me chamou. Sério, eu quero saber, quantos de vocês estão sentindo que Deus está te chamando para alguma coisa? Quantos estão percebendo que vocês têm dado desculpas em vez de obediência? Comenta aí. E se esse vídeo está abençoando você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem alguém na sua vida que está fugindo do chamado de Deus? Manda esse vídeo para essa pessoa agora. E claro, deixa aquele like maroto aí. Vamos bater a meta hoje, beleza? Então, bora continuar. A decisão mais difícil. Depois de todo esse encontro na sarça ardente, Moisés tem uma decisão a tomar. A decisão mais importante da vida dele. Ele pode dizer: não, obrigado Deus. Eu estou bem aqui com as minhas ovelhinhas, vida tranquila, sem problemas. Ou ele pode dizer: ok Deus, eu vou. Mesmo com medo, mesmo me sentindo incapaz, mesmo sem entender tudo, eu vou. E sabe qual ele escolheu? Ele foi. Moisés volta para casa e fala com Jetro, seu sogro. Deixa eu voltar para o Egito para ver se meus irmãos ainda estão vivos. Jetro responde: vá em paz. Mas aí Deus fala com Moisés de novo: volta para o Egito porque todos os homens que queriam te matar já morreram. Cara, isso é profundo. Deus esperou até que os inimigos de Moisés morressem. O faraó que queria matá-lo? Morto. Os soldados que o perseguiam? Mortos. O caminho está livre. Às vezes, Deus faz você esperar não porque Ele esqueceu, mas porque Ele está preparando o caminho. Ele está removendo obstáculos. Ele está abrindo portas. Então Moisés pega sua esposa Zipora, seus filhos, coloca eles num jumento e volta para o Egito. E na mão dele, o cajado de Deus. Não é mais um cajado comum de pastor, agora é o cajado de Deus, a ferramenta que vai abrir o Mar Vermelho, a vara que vai trazer pragas, um instrumento do poder do Altíssimo. No caminho, Deus fala com Moisés de novo: quando você chegar no Egito, faça diante de Faraó todas as maravilhas que eu coloquei em seu poder. Mas eu vou endurecer o coração dele e ele não vai deixar o povo ir. Espera, Deus vai endurecer o coração de Faraó? Por quê? Porque Deus vai usar a teimosia de Faraó para mostrar o seu poder. Cada praga será uma demonstração. Cada milagre será um testemunho. No final, todos vão saber que o Senhor é Deus. E Deus dá a Moisés a mensagem que ele deve dar para Faraó. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho primogênito. Eu disse: deixe ir meu filho para que me adore. Mas você se recusou a deixá-lo ir. Por isso, eu vou matar seu filho primogênito. Isso é guerra espiritual, cara. Não é só política, não é só libertação de escravos. É o Deus de Israel confrontando os deuses do Egito. É o Todo-Poderoso dizendo: chega, solte o meu povo. O encontro com Araão. Deus fala com Araão no Egito: vá ao deserto para encontrar Moisés. Araão obedece. Ele vai até o monte de Deus e encontra Moisés. Os dois irmãos se abraçam depois de décadas separados. Que momento! Moisés conta tudo a Araão, tudo o que Deus disse.
todos os sinais que Deus deu, toda a missão. E juntos eles vão até os líderes de Israel. Araão fala tudo o que o Senhor disse a Moisés, e Moisés faz os sinais diante do povo. Cajado vira cobra, mão fica leprosa e sara. E o povo acredita. Eles se curvam e adoram. Por quê? Porque ouviram que o Senhor viu a aflição deles. Deus visitou eles. Deus não esqueceu. Cara, você entende? Por 400 anos eles sofreram em silêncio. 400 anos de chicotadas, humilhação. Portanto, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os tirarei de debaixo do jugo dos egípcios. Eu os livrarei da escravidão. Eu os redimirei com braço estendido e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou de debaixo do jugo dos egípcios. Eu os trarei para a terra que prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. 7 promessas, 7 eu farei, 7 garantias de Deus. Moisés transmite isso ao povo. Mas sabe qual é a tragédia? Eles não deram ouvidos a Moisés por causa do desânimo e da cruel escravidão. Tão quebrados que não conseguem nem crer, tão feridos que não conseguem nem ter esperança. Mas Deus não desiste. Ele manda Moisés de volta a Faraó. E Moisés responde: se os israelitas não me deram ouvidos, por que Faraó me daria ouvidos? Eu nem falo bem. Mas Deus insiste e Moisés vai. A demonstração do cajado. Deus prepara Moisés e Arão. Quando Faraó disser: façam um milagre, diga a Arão: pegue o seu cajado e jogue-o diante de Faraó, e ele se tornará uma serpente. Eles entram no palácio. Faraó zomba. Então, cadê o milagre? Arão joga o cajado. Ele vira uma cobra. Mas Faraó chama seus mágicos, feiticeiros e sábios, e eles fazem o mesmo. Cada um joga seu cajado e todos viram cobras. Faraó ri. Vejam, meus mágicos fazem a mesma coisa. Mas aí o cajado de Arão come os cajados deles. Todos. Mensagem clara: o Deus de Israel é maior que todos os deuses do Egito. Mas o coração de Faraó endurecido. Ele não dá ouvidos. Praga 1. Água em sangue. Deus manda Moisés ir pela manhã à margem do Nilo, onde Faraó vai tomar banho, e declarar: assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com o cajado em minha mão, vou bater nas águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes morrerão, o rio ficará com mau cheiro e os egípcios não conseguirão beber a água. Arão estende o cajado sobre as águas do Egito, rios, canais, lagoas, reservatórios, e tudo vira sangue. O Nilo era o Deus do Egito, a fonte de vida. E agora? Morto, fedorento, cheio de peixe morto. Os egípcios têm que cavar perto do rio para achar água potável. Mas os mágicos de Faraó fazem o mesmo com suas artes secretas. E Faraó endurece o coração. 7 dias se passam. Praga 2. Rãs. Deus manda Moisés voltar a Faraó. Deixe meu povo ir. Se você se recusar, vou cobrir todo o seu país com rãs. O Nilo ferverá de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto, em sua cama, nas casas dos seus oficiais, nas casas do seu povo, em seus fornos e em suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seu povo e em todos os seus oficiais. Arão estende o cajado sobre as águas. Rãs explodem de todo lugar. Milhões, bilhões. Rãs na cama, rãs na comida, rãs na roupa, rãs everywhere.
Os mágicos também fazem rãs aparecer. Grande ajuda, né? Criar mais rãs. Mas Faraó está desesperado. Orem ao Senhor para tirar as rãs de mim e do meu povo. Eu deixarei o povo ir. Moisés ora. Deus responde. As rãs morrem. Todas. Casas, pátios, campos cheios de rãs mortas. O cheiro? Inuperável. Mas quando Faraó vê que há alívio, endurece o coração de novo. Não deixa o povo ir. Praga 4. Moscas. Deus manda Moisés levantar cedo, ir a Faraó e declarar: Deixe meu povo ir. Se não deixar, mandarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e suas casas. As casas dos egípcios e até o chão onde pisam ficarão cheios de moscas. Mas agora Deus faz uma separação. Mas naquele dia, tratarei de modo diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Ali não haverá enxames. Assim você saberá que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Bum! Agora está claro. Não é coincidência, não é fenômeno natural. É o dedo de Deus. As moscas invadem. Mas em Gósen, onde os hebreus moram, nenhuma mosca. Faraó cede. Vão, sacrifiquem ao seu Deus aqui na terra. Moisés diz: Não, isso não é aceitável. Nossos sacrifícios são detestáveis para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que eles consideram detestáveis, eles não vão nos apedrejar? Temos que fazer uma jornada de 3 dias no deserto. Faraó diz: Ok, deixarei vocês irem, mas não vão muito longe. Orem para mim. Moisés ora. Deus responde. As moscas vão embora, todas. E Faraó endurece o coração. Não deixa o povo ir. Praga 6. Peste nos animais. Deus manda Moisés: Diga a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe meu povo ir. Se você se recusar e continuar retendo-os, a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre seus rebanhos, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, de modo que nenhum animal dos israelitas morrerá. No dia seguinte, todos os rebanhos dos egípcios morrem, mas dos israelitas, nenhum. Faraó manda verificar. É verdade, mas o coração dele é endurecido. Não deixa o povo ir. Praga 6. Úlceras. Sem aviso prévio dessa vez. Deus manda Moisés e Arão pegarem punhados de cinza de fornalha e jogar para o alto na presença de Faraó. A cinza se espalhará por todo o Egito e causará úlceras que arrebentarão em feridas nos homens e nos animais. Eles fazem, e úlceras dolorosas aparecem em todos, nos egípcios e nos animais. Os mágicos nem conseguem ficar na presença de Moisés por causa das úlceras. Eles mesmos estão cobertos. Mas Deus endurece o coração de Faraó. Ele não dá ouvidos. Praga 7. Chuva de pedras. Saraíva. Agora vem o aviso mais sério. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixe meu povo ir. Desta vez enviarei o impacto total das minhas pragas contra você, seus oficiais e seu povo, para que você saiba que não há ninguém como eu em toda a terra. Eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os varreria da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente para este propósito, para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus avisa: amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de pedras que já caiu sobre o Egito desde a sua fundação.
Dê ordens agora para que seu gado e tudo o que você tem no campo seja posto a salvo. Tudo o que for pessoa ou animal que estiver no campo e não for levado para dentro, morrerá quando a chuva de pedras cair sobre eles. Alguns oficiais de Faraó temem a palavra do Senhor e correm para abrigar seus servos e animais. Outros ignoram. No dia seguinte, Moisés estende o cajado para o céu. O Senhor manda trovões e chuva de pedras. Fogo desce à terra, a pior tempestade da história do Egito. Pedras gigantes caem. Tudo que estava no campo, pessoas, animais, plantas, destruído. Árvores quebradas, devastação total. Mas em Gozém, onde os israelitas moram, nenhuma pedra cai. Faraó manda chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo somos ímpios. Orem para o Senhor para que tire os trovões e as chuvas de pedra. Já tivemos trevões e pedras demais. Eu deixarei vocês irem. Vocês não precisam ficar mais. Moisés responde: Quando eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Assim você saberá que a terra é do Senhor. Mas eu sei que você e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Moisés sai e ora. O Senhor muda o vento. Um vento ocidental fortíssimo pega todos os gafanhotos e os joga no Mar Vermelho. Nem um gafanhoto sobra. Mas Deus endurece o coração de Faraó. Ele não deixa os israelitas irem. Praga 9. Trevas. Sem aviso, Deus manda Moisés estender a mão para o céu, e trevas totais cobrem o Egito. Trevas tão densas que podem ser sentidas. Por 3 dias, ninguém consegue ver ninguém. Ninguém sai do lugar. Escuridão absoluta. Mas em todas as casas dos israelitas, luz. Faraó chama Moisés. Vão, adorem o Senhor. Até suas crianças podem ir. Só deixem seus rebanhos. Moisés, não. Você mesmo tem que nos dar sacrifícios e holocaustos. Nosso gado vai conosco. Nenhum casco ficará. Não sabemos o que usar para adorar até chegarmos lá. Faraó explode. Saia da minha presença. Cuidado, não apareça diante de mim de novo. No dia que você aparecer diante de mim, você morrerá. Moisés, como você disse, eu nunca mais aparecerei diante de você. A praga final anunciada. Mas antes de sair, Deus revela a Moisés a praga final. E Moisés declara: Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, passearei pelo Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva que está no moinho, e todos os primogênitos do gado também. Haverá um grande clamor por todo o Egito, pior do que jamais houve e jamais haverá de novo. Mas entre os israelitas, nenhum cachorro latirá para nenhum homem ou animal. Então você saberá que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Todos esses seus oficiais descerão até mim e se curvarão diante de mim, dizendo: Vá, você e todo o povo que o segue. Depois disso, eu irei. E Moisés sai da presença de Faraó, ardendo de ira. A instituição da Páscoa. Deus dá instruções específicas a Moisés e a Arão. Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Digam a toda a comunidade de Israel: no dia 10 deste mês, cada homem pegará um cordeiro para sua família, um para cada casa. Se a casa for pequena demais para um cordeiro inteiro, compartilhem com o vizinho mais próximo. O cordeiro tem que ser sem defeito, macho de 1 ano. No dia 14 do mês, toda a comunidade de Israel o abaterá ao entardecer.
Peguem um pouco do sangue e coloquem nas laterais e na parte superior das ombreiras das casas onde comerem o cordeiro. Naquela mesma noite, comam a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam cru, nem cozido em água. Assem no fogo, cabeça, pernas e partes internas. Não deixem nada até amanhã. Comam vestidos para viajar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam às pressas, é a Páscoa do Senhor. E Deus revela o plano. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e ferirei todos os primogênitos de homens e de animais, e trarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para vocês nas casas onde estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Nenhuma praga destruidora os tocará quando eu ferir o Egito. Você entende? O sangue salva. Não é a bondade deles, não é o merecimento, é o sangue do Cordeiro na porta. Isso aponta para o futuro, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o sangue de Jesus que nos salva da morte eterna. Os israelitas obedecem. Cada família pega um cordeiro, matam, passam o sangue nas ombreiras e comem a Páscoa pela primeira vez. A meia-noite da libertação. À meia-noite, o Senhor fere todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assenta no trono, até o primogênito da serva que está no moinho, e todos os primogênitos do gado também. Haverá um grande clamor por todo o Egito, pior do que jamais houve e jamais haverá de novo. Mas entre os israelitas, nenhum cachorro latirá para nenhum homem ou animal. Então você saberá que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Todos os seus oficiais descerão até mim e se curvarão diante de mim, dizendo: vá, você e todo o povo que o segue. Depois disso eu irei. E Moisés sai da presença de Faraó, ardendo de ira. A instituição da Páscoa. Deus dá instruções específicas a Moisés e a Arão. Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Digam a toda a comunidade de Israel: no dia 10 deste mês, cada homem pegará um cordeiro para sua família, um para cada casa. Se a casa for pequena demais para um cordeiro inteiro, compartilhe com o vizinho mais próximo. O cordeiro tem que ser sem defeito, macho de 1 ano. No dia 14 do mês, toda a comunidade de Israel o abaterá ao entardecer. Peguem um pouco do sangue e coloquem nas laterais e na parte superior das ombreiras das casas onde comerem o cordeiro. Naquela mesma noite, comam a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam cru nem cozido em água. Assem no fogo, cabeça, pernas e partes internas. Não deixem nada até amanhã. Comam vestidos para viajar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam às pressas, é a Páscoa do Senhor. E Deus revela o plano. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e ferirei todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, e trarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para vocês nas casas onde estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Nenhuma praga destruidora os tocará quando eu ferir o Egito. Você entende? O sangue salva. Não é a bondade deles, não é o merecimento, é o sangue do Cordeiro na porta. Isso aponta para o futuro, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o sangue de Jesus que nos salva da morte eterna. Os israelitas obedecem. Cada família pega um cordeiro, matam, passam o sangue nas ombreiras e comem a Páscoa pela primeira vez. À meia-noite da libertação. À meia-noite, o Senhor fere todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva que está no moinho, e todos os primogênitos do gado também. Haverá um grande clamor por todo o Egito, pior do que jamais houve e jamais haverá de novo. Mas entre os israelitas,
nenhum cachorro latirá para nenhum homem ou animal. Então você saberá que o Senhor faz distinção entre Egito e Israel. Todos os seus oficiais descerão até mim e se curvarão diante de mim, dizendo: vá, você e todo o povo que o segue. Depois disso, eu irei. E os egípcios urgem o povo: apressem-se e saiam do país, senão todos morreremos. Os israelitas pegam a massa de pão ainda sem fermento, embrulham em roupas, colocam nos ombros e saem. E fazem como Moisés instruiu, pedem aos egípcios artigos de prata, de ouro e roupas. E o Senhor fez os egípcios serem favoráveis ao povo. Eles deram tudo o que pediram, e assim eles despojaram os egípcios. Cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças, saem do Egito. No total, cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, junto com muitos outros povos e também grandes rebanhos de gado miúdo e grosso. Eles viveram no Egito por 430 anos, e exatamente no fim dos 430 anos, até o dia, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Deus cumpriu do jeito que prometeu, no tempo que prometeu. Deus é fiel. Beleza, agora vamos fechar com chave de ouro. Deus vê, ouve e age. A primeira lição gigante dessa história é essa. Deus vê, Deus ouve e Deus age. Os israelitas sofreram por 400 anos. Parecia que Deus tinha esquecido. Parecia que Deus não se importava. Mas Deus estava vendo cada chicotada. Ele estava ouvindo cada gemido. Ele estava planejando a libertação. Você que está passando por uma situação difícil, você que está sofrendo, você que sente que Deus se esqueceu de você, ouça isso. Deus vê, Ele ouve e no tempo dele, Ele vai agir. Não desista, não perca a fé. A libertação está vindo. Deus chama os improváveis. Deus não chamou um general, não chamou um político, não chamou alguém perfeito. Ele chamou um fugitivo, um assassino, um gago, um pastor de ovelhas de 80 anos que se Achava um fracasso. Se Deus usou Moisés, Ele pode usar você. Não importa seu passado, não importa suas falhas, não importa sua idade ou suas limitações. Deus não chama os capacitados. Deus capacita os chamados. Suas desculpas não impedem Deus. Moisés deu 5 desculpas e Deus respondeu cada uma. Quem sou eu? Eu estarei com você. Qual é seu nome? Eu sou o que sou. E se não acreditarem? Aqui estão os sinais. Não sei falar. Eu estarei com sua boca. Manda outro. Tá, vai você, mas vou te dar ajuda. Você pode ter 1000 desculpas, mas Deus tem infinitas respostas. Pare de fugir, comece a obedecer. Obediência nem sempre traz resultados imediatos. Quando Moisés obedeceu, a situação piorou. O trabalho aumentou. O povo se voltou contra ele. Mas Moisés não desistiu. E no final, vitória total. Se você obedeceu a Deus e as coisas pioraram, não desista. A vitória está chegando. As pragas vêm antes da libertação. A noite mais escura vem antes do amanhecer. Continue firme, continue obedecendo. Deus está no controle. O sangue salva. Na última praga, não foi a bondade dos israelitas que os salvou. Não foi o esforço, não foi o mérito. Foi o sangue do Cordeiro na porta. E hoje, não é a sua religião que te salva. Não são suas boas obras. Não é a sua frequência na igreja. É o sangue de Jesus. É o Cordeiro de Deus sacrificado na cruz. É Ele quem te salva da morte eterna. Você aplicou o sangue na porta da sua vida? Você aceitou Jesus como seu Salvador? Porque quando o juízo vier, só uma coisa importa: o sangue. Deus cumpre suas promessas. Deus prometeu libertar Israel e libertou. Deus prometeu dar uma terra e deu. Deus prometeu estar com Moisés e esteve. Cada promessa de Deus na sua vida será cumprida.
Pode demorar, pode parecer impossível, mas Deus é fiel. Agarra nas promessas, declara as promessas, creia nas promessas. Deus não falha. Agora eu quero fazer uma oração profética sobre a sua vida. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Deus tem um propósito. Então, feche os olhos comigo. Coloca a mão no peito e receba essa palavra. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Eu decreto e declaro que assim como tu chamaste Moisés na sarça ardente, tu estás chamando essa pessoa agora para um propósito maior. Senhor, eu quebro agora toda barreira de medo, toda insegurança, toda desculpa, toda dúvida que tem impedido essa pessoa de obedecer ao teu chamado. Eu profetizo, levanta. Assim como disseste a Moisés, eu estarei contigo, eu declaro que tu estás com essa pessoa. Ela não está sozinha. Tu és o Deus Todo-Poderoso que vai adiante dela. Eu declaro libertação sobre essa vida agora. Toda escravidão quebrada, todo jugo despedaçado, toda cadeia arrebentada, em nome de Jesus. Assim como libertaste Israel do Egito, eu declaro libertação sobre essa pessoa. Libertação de vícios, libertação de pecados, libertação de medo, libertação de ansiedade, libertação de depressão. Solta ela agora, em nome de Jesus. Eu profetizo que a sarça está ardendo sobre a vida dessa pessoa. O fogo do Espírito Santo está queimando. A presença de Deus está aqui e a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Eu decreto que, como o anjo da morte passou por cima das casas marcadas com sangue, toda maldição, todo juízo, toda destruição vai passar por cima dessa vida, porque ela está coberta pelo sangue de Jesus. Senhor, eu profetizo que essa pessoa está entrando na sua terra prometida. Ela está deixando o deserto, ela está deixando a escravidão e está entrando na terra que mana leite e mel que tu preparaste. Eu declaro, chegou a hora, agora é o tempo. Hoje é o dia da libertação, hoje é o dia do chamado, hoje é o dia da obediência. E que essa pessoa tenha a coragem de Moisés para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em nome de Jesus.